Olá, bem-vindos novamente a Peerbase. Nós somos uma plataforma de aprendizado sobre a economia nativa digital e descentralizada, também conhecida como a Web 3.0. Esse é o nosso podcast de número 15 e nele nós conversamos com o Vitor Sioff, que é cofundador da primeira e uma das maiores DAOs do Brasil, a Bankless DAO Brasil. Nós mergulhamos fundo em como funciona a operação de uma organização nativa digital. Entendemos como que os times, as chamadas guildas, são organizadas de forma autônoma, como que o processo seletivo se dá em uma DAO, por que eles decidiram se tornar um bem público e de onde vem o financiamento da organização, como que projetos novos emergem de forma independente na comunidade e quais são os desafios legais por trás dessas novas estruturas organizacionais. Foi uma conversa super rica de insights, tenho certeza que você ficará surpreso em como que essa galera trabalha na internet nessas novas estruturas digitais. Não esqueça de curtir o vídeo para nos ajudar a crescer o canal e também, se tiver dúvidas, comentários, deixe nos comentários abaixo e nos envie por e-mail que a gente vai responder com o maior prazer. Então, bora lá e ótimo episódio. Valeu por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Acompanho vocês há um tempinho lá já. Cara, a ideia é a gente tentar mergulhar no mundo das DAOs ali, principalmente detalhando bem de forma prática ali como que funciona a Bankless, como que surgiu, essa versão brasileira, como que vocês tocam hoje, quais são os desafios, e a gente tentar levar pro pessoal que está ouvindo, levar essa realidade, que é meio abstrata para a maioria das pessoas ainda, como que funciona na prática. Mas para começar, cara, se apresenta aí para a galera e fala um pouquinho sobre o seu background, como que você entrou nesse universo de cripto, de Web3. Bom, meu nome é Victor Sioff. Eu faço parte do Bankless Brasil e de outras DAOs e outros projetos de Web3. Eu costumo falar que o Bankless Brasil é minha alma mater, porque foi o primeiro lugar em que eu trabalhei mesmo com a Web3, de forma assim, do lado de construir mesmo o projeto. Eu já acompanhava, enfim, Bitcoin desde 2017, como a maior parte das pessoas, que está em cripto. Muita gente foi feito o primeiro onboarding em 2017. Sim. E aí eu tinha um amigo meu, que é o João Henrique, que ele me apresentou o DeFi em 2020 e achei sensacional. Deu para pegar o verão ali, DeFi, e tudo acontecendo de forma muito rápida, muitos protocolos sendo criados, e isso me disruptou bastante a visão do que poderia ser cripto, Além do que eu já tinha visto que já era disruptivo, mas entrar mesmo nos ecossistemas. E uma fonte que a gente sempre pegava, eu e o João, como fonte de conteúdo, era o próprio Bankless, lá de fora, em inglês. E aí começou a nossa jornada pensando, beleza, mas um conteúdo em português assim seria do mesmo formato, seria muito bom, né? Sim. E aí o João, como participava do Bankless DAO Global, ele deu uma sugestão: vamos fazer uma versão brasileira. E assim começou. Pro pessoal que não conhece assim, o Bankless, o americano, assim, o que eles fazem? Bom, o Bankless a gente costuma diferenciar, Tem o Bankless HQ, que é uma empresa de mídia, e tem a Bankless DAO, que é uma DAO que saiu do movimento de Bankless, a empresa criou, e se tornou uma incubadora de projetos. Mas a missão do Bankless é simples: fazer um onboarding de mais de 1 bilhão de pessoas em 20 anos para o mundo cripto, o mundo de DeFi. E quando a gente fala 1 bilhão de pessoas, é direta e indiretamente, contribuir para que essa missão ela seja alcançável. E aí, como fazer isso? O Bankless, o Bankless HQ, a empresa de mídia, tem um podcast e tem uma newsletter. Tem outras coisas também, mas esses são os principais meios com que eles fazem essa propagação. O podcast é muito famoso,
os hosts são o David Hoffman e o Ryan Shinadas. E, e a newsletter também é uma newsletter muito rica, tem vários contribuidores, mas sempre com muitos insights dentro do ecossistema e com conteúdos bem profundos, inclusive. Eu enxergo dois momentos, né? Eles fundaram a empresa, cresceram muito, né, no podcast deles, conseguiram uma atração bem forte, assim, né? Tanto no YouTube quanto na newsletter. E aí eu enxergo que tiveram dois momentos, né? Primeiro surgiu a DAO deles, né? Que eu acho que eu não sei o quanto de detalhe você sabe, mas a gente pode entrar um pouquinho nesse. E depois vocês fizeram uma spin-off brasileira para replicar o formato e colocando o tempero brasileiro, né? Traduzindo não só a linguagem, mas vocês têm uma particularidade especial, assim, né? Que é para a realidade brasileira, assim, né? Então, o Bankless DAO, você sabe como que surgiu? Foi uma iniciativa dos dois mesmo? Ou surgiu alguém da comunidade querendo? Como que foi esse processo? Bom, o Bankless, a Bankless como empresa de mídia, eles têm têm limitações naturais, né? De como que eles podem se organizar, até onde eles podem ir com essa missão. E, principalmente, eles fizeram foi uma brincadeira de 1º de abril de 2020. Eles fizeram um artigo que eles estavam sendo comprados pela Wells Fargo, né? Que, para quem não conhece, o Wells Fargo é um bancão tradicional americano, é símbolo do establishment, é o símbolo do status quo antigo, daquele sistema bancário antigo e meio obscuro até, não sabe o que acontece de atrás aí dos bastidores. E aí eles tinham feito essa brincadeira de que era um anúncio, e eles fizeram um anúncio sério, assim, brincando, né? Depois, obviamente, 1º de abril e tal. Mas, e aí, a E partir só um desse parênteses, artigo. para quem não. Bankless, né? Tipo, todo. O nome tipo, sem banco, né? Como que se vive sem banco, sem, né, essas grandes instituições e tal, que são intermediários e tal. E como que se usa DeFi, né, e todo o universo Web3, que é mais descentralizado, tal, para ter essa soberania. Assim, o que era Exatamente. uma piada óbvia ser comprado por um banco e tal. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que, a partir desse artigo, veio uma reflexão, né? A gente tem que fazer o Bankless ser um movimento além da empresa que existe, formada ali pelo David, pelo Ryan, pelo Steph ali. Tem que ser uma coisa muito maior, uma coisa que, enfim, transborde ela poder ser comprada por X, Y, Z, empresa ou incorporada, enfim. O que é bem possível, né? Muitas instituições financeiras compram empresas de mídia, natural. Então, a partir desse pensamento, começou a se organizar lá mais ou menos em maio de 2020, não, desculpa, 2021, começou a se organizar, ano passado, o Bankless DAO. E aí o Bankless Nossa, é bem DAO, recente. e aconteceu tudo muito rápido. Nossa, surreal. E era outro momento de mercado também, NFT estava começando a surgir, não era nem nada muito grande. A pauta mesmo sempre foi DeFi, justamente você falou soberania, e aí o Bakersdown surgiu como uma incubadora de projetos que vão fazer essa missão se tornar cada vez mais atingível, uma missão de 1 bilhão de pessoas em 20 anos, até 2041. E assim, a gente surgiu, Bakers Brasil, sem pedir permissão, né? A gente começou sem pedir permissão, mas a gente conversava com o pessoal, vendo o que a gente podia fazer. E aí eles começaram a falar, ó, começa traduzindo artigo, é isso, é o básico. Começa perguntando para os outros, a gente tinha também pares na França e na Rússia, Bankless França, Bankless Rússia, que a gente conversava para entender o que eles estavam fazendo para expandir o nome Bankless em outros lugares, em outras línguas, em outras culturas. E a gente começou desse jeito. E a partir disso, a Bankless DAO mesmo entendeu que esse era um modelo que seria interessante. E aí eles criaram os International Media Nodes, que são nodes de mídia internacionais locais, né, no caso. Então, Bankless Brasil, para o Brasil, e essas são DAOs independentes, mas que fazem parte do ecossistema
da BDAO, né, da Bankless DAO Global. Interessante. E do lado de vocês, assim, quem que fundou? Como que foi o processo de você enxergar e de vocês se juntarem e tal e falar, cara, vamos fazer isso? Qual que foi a motivação por trás, assim, e, tipo, por que que a gente não cria uma nossa? Enfim, como que foi o racional por trás e a estratégia para vocês materializarem isso? Ou foi algo mais orgânico mesmo? Como que foi esse primeiro ato, assim? A gente começou a ver que a ideia original era o João fazer os artigos, traduzir eles, talvez ter mais um ajudante, uma coisa assim, e eu fazia parte das mídias sociais. Essa era a ideia, uma ideia simples, não dava muito trabalho, enfim. Eram E aí quantas pessoas? eram 3, 4 pessoas no máximo, não eram Aham. muita gente não. Mas aí, rapidinho, a gente viu que era trabalho pra caramba, que exigia muita coisa, exigia muito conhecimento diverso. E aí a gente começou a pensar assim, não, então vamos organizar num negócio realmente aberto, permissionless, fazer um onboarding do pessoal, e vai ter que ser assim. Só que pra gente era muito difícil, porque a gente conhecia poucas pessoas do ecossistema. Então, o João trouxe vários amigos dele, de BH, então por isso tem muita gente de BH na Bankless Brasil. Também a gente achou o Guelph no Bankless DAO, que ele mora lá fora, mas ele é brasileiro, estava contribuindo lá na Bankless DAO Global. A gente achou ele lá, ele estava conversando com a gente, e aí ele também quis ajudar. E aí, quando a gente estava conversando com ele, certa vez ele falou, a gente podia começar nosso projeto de podcast, né? Falei assim, ó, legal. Inclusive, se você quiser tomar conta disso, pode ficar à vontade. E aí ele, até hoje, daquele Uhum. momento, até hoje ele que tem cuidado do nosso podcast, do nossa guilda de multimídia como um todo. E as guildas, elas têm crescido, mas sempre com essas lideranças que vêm desde aquela época do começo. E acho que isso é interessante, né? As guildas hoje em dia, elas têm autonomia muito grande, né? A gente se divide nessas guildas e não dependem, né, dos fundadores. Elas trabalham sozinhas ali, têm o seu próprio trabalho e realizam o que precisa ser feito, sabe? Bem legal, bem legal. Foi muito rápido, né, esse processo, assim, eles cresceram rápido, tiveram, acho que a primeira camada ali de membros ali, acho que foi crucial, assim, o pessoal bem engajado para fazer funcionar e atrair pessoas também na mesma vibe para continuar crescendo, né? Isso é bem interessante. E hoje como que funciona, assim, vocês passaram por alguns estágios assim de operação, tiveram que mudar muito como que funcionava, é, como que começou assim a parte mais de coordenação entre as pessoas e definição das atividades e tal. E como que tá hoje, assim, quais foram os estágios que vocês passaram para funcionar assim a DAO? Bom, se alguém entrou na DAO no final do ano passado, por exemplo, o começo da DAO a gente coloca ali mais ou menos em agosto do ano passado, mas alguém entrou, ficou um tempo, com uns 2, 3 meses ali e saiu, ele vai voltar hoje numa organização completamente diferente, né? A gente mudou muito, várias coisas, a missão continua a mesma, óbvio, mas o nosso modelo, os nossos processos, a forma como a gente se organiza mudou muito. Um exemplo é como a gente faz as remunerações, as recompensas. A gente usava e gostava muito do conceito do Coordinape, que é um aplicativo que você consegue fazer doações para seus pares contribuidores. E aí você decide ali quem você acha que contribuiu mais pela percepção popular. E no final das contas, alguém vai ter acumulado mais créditos, né? E aí vai ser distribuído segundo aquele círculo de contribuidores, vai ser dividido respectivamente por quem tem mais crédito, né? Só que a gente começou a entender que CodeNape ele era muito legal, muito interessante. A ideia de que você não sabe o quanto que você vai ganhar no final, você só está fazendo a sua parte, depois você recebe pela sua contribuição. Mas ele se tornou muito mais um veículo de recompensar quem eu tenho mais intimidade e quem eu vejo trabalhando. Não necessariamente é quem trabalha mais. E aí a gente foi migrando aos poucos até a gente entender, as guildas entenderem, porque, como eu falei, as guildas são autônomas para decidirem seus modelos de trabalho, mas a gente começou a entender que o Gwork, que é um outro aplicativo, que ele é um aplicativo parecido com o Trello, conectado à sua carteira, ele faz mais sentido. Então são tarefas
são criadas e essas tarefas têm recompensas. E aí essas tarefas, uma vez executadas, você recebe as recompensas. Então, é muito mais tá baseado nas tarefas do que na percepção popular. E isso daí eu acho que mudou bastante o nosso formato e tem ajudado bastante a gente a se desenvolver mesmo. E tem se provado um modelo melhor do que o Coordinape. Claro que em outros cenários, em outras circunstâncias, o Coordinape pode ser melhor que o de Work, enfim. Uhum. Em cenários que a percepção popular seja muito importante, sabe? Qual que é a remuneração, assim? É em token ou vocês usam alguma stablecoin? E, e como que é feita a decisão de valores e tal? Como que é esse processo, assim? Cada guilda deve ter alguma regra, assim, mas qual que é o padrão, assim, mais ou menos, que vocês usam? A gente, até o presente momento, né, a gente pode mudar muito fácil daqui a Sim, pouco sim. e esse vídeo tá outdated, né? Uhum. Mas até o presente momento a gente remunera com o Token Bank, que é o token da Bankless Global. Por que a gente faz isso? Porque a gente considera que o token ele é um token para o ecossistema. Então a gente usa ele no ecossistema como um todo. E ele é um token de governança da Bankless DAO também. Para nós não. Para nós não é o Bank, não é, o Bank Token não é o token de governança, mas é a moeda corrente dentro da nossa economia interna. Uhum. Isso pode mudar. É, inclusive, agora, percepção particular minha, eu acho que não é o melhor modelo, mas é uma coisa que a gente vai trabalhando em comunidade para entender os melhores modelos. E aí, para a O que governança, a você acha gente. que não é o melhor modelo é separar o token da economia com o token de governança, é isso? Não, na verdade, eu acho que é muito ruim a gente usar o token de governança deles como o nosso token corrente. Mas isso daí Ah, entendi. entraria Aham. muito polêmica Sim, sim. mais para frente. Mas, por exemplo, eu acho que seria melhor, de novo, pessoal, né? Uma opinião pessoal. Eu acho que seria melhor remunerar por stablecoin, aí cada um decide o que vai fazer com a stablecoin. Se vai comprar mais token bank, mais Ether, ou vai ficar exposto só em stablecoin mesmo. Entendi. Mas a gente acaba usando esse token de governança como moeda corrente, e para governança a gente usa o NFT, que é o nosso NFT de membro, que ele tem voto. Então cada NFT é um membro e cada membro é um voto. E todas as decisões são baseadas nesse poder de voto desse NFT. E por que a gente fez esse NFT, inclusive, né? A gente não queria que baleias da Bankless DAO, pessoas, enfim, que tivessem muito token bank, influenciassem nas nossas votações. É uma coisa que seria dificilmente aconteceria, mas poderia acontecer. A gente tem relacionamentos com a Bankless DAO o tempo todo e tem votações internas para decidir se a gente vai aceitar alguma coisa, alguma proposta, alguma proposta de relacionamento que a gente vai ter com a Global. E a gente não quer que a Global tenha um poder de decisão muito grande na nossa própria votação. E é uma coisa que até eles, quando a gente conversa em reuniões sobre o Bankless Brasil lá, são coisas que é dito pra gente também. Ó, a gente não deveria ter esse poder dentro da DAO de vocês, né? Vocês têm que ter seu próprio mecanismo de consenso e governança. Então a gente entendeu isso, que era um formato de separar, e aí a questão de ser NFT é muito mais para a questão que para não ter muita liquidez, para não ter muito pump and dump, e também pela questão de não ter dois tokens fungíveis, dois tokens RC20 escorrendo na DAO e talvez gerasse muita confusão, sabe? Ter o token Bank, aí ter o token, sei lá, Bank BR, para a gente não fazer sentido naquele momento. Como eu disse, tudo pode mudar, a gente tem discussões até hoje, inclusive eu estava conversando com o pessoal sobre criação de token próprio nosso, fungível, coisas do gênero. Então, a gente está sempre abertos a mudanças. Sim, sim. Mas esse é o como a gente funciona hoje. Não, se tem alguma coisa que é comum em qualquer projeto Web3 e tal, é a experimentação. Então não existe algo assim que, tipo, não, a gente já descobriu como funciona, agora vamos escalar. É aquele que você vai crescendo e tal, e vai descobrindo à medida que vai passando e tal. E novas tecnologias vão surgindo, né? Cada tecnologia que surge, por exemplo, eu estava vendo agora o JokeDAO lá, que é uma plataforma e tal. Eles estão lançando várias, né, formas de você
fazer votação, digamos assim, não tão direta, assim, uma pessoa um voto, tem uns processos e tal, que vai fazer algumas DAOs atualizarem os seus modelos. Então, imagina, né, isso, sei lá, tem poucos anos, assim, daqui, sei lá, 5 anos, vai estar muito mais maduro em termos de tecnologia para a gente atualizar os nossos processos internos e tal, e ficar muito mais sofisticado e mais confiável, assim, né? Então, acho que isso é muito, muito evidente. E hoje, como que vocês fazem como que é esse processo de tomada de decisão? Assim, qual que é o nível de... você falou que as guildas têm um certo... tem uma independência boa e tal. Qual que é o nível de detalhe, por exemplo, de uma decisão? Assim, tipo, putz, cara, a gente vai... sei lá, atualizar esse artigo aqui. Precisa todo mundo entrar no consenso ou, cara, a guilda ela vai lá, faz e tal? Quais são os tipos de decisões que vocês precisam tomar que precisa escalar para a organização como um todo e quais são mais independentes e conseguem fazer de uma forma mais rápida e tal? Como que vocês nivelam isso? Assim, se você puder dar uns exemplos assim de tipo, isso aqui, essa decisão foi compartilhada entre todo mundo, rolou esse processo de tomada de decisão, votação e tal. E essa outra aqui foi tipo, não, a gente pegou, fez e não precisou entrar em consenso, foi algo mais off-chain, digamos assim, né? Então, o que é mais on-chain, o que é mais off-chain? Bom, se a gente fosse fazer tudo que. Se a gente fosse, sei lá, decidir qual post no Instagram vai pro Bankless, fosse on-chain, cara, ia ser um parto e não ia sair nada. Então a gente entende essa questão para escalar, a gente precisa separar em grupos de trabalho que sejam autônomos, tenham poder de decisão interno, para microgerir eles mesmos, e não ter interferência das outras guildas. Isso para a gente é muito importante. A autonomia das guildas é um dos valores pilares da nossa DAO. E aí o que acontece? Um post no Instagram, um post no Twitter, eles vão passar por critério próprio da guilda. Eles não vão passar por votação on-chain, a menos que seja uma coisa muito específica. Mas eu não vejo isso acontecendo, nunca vi isso acontecendo. Votações que vão para o fórum, tem o tempo de fórum, de curadoria, geralmente são 5 dias que o pessoal fica discutindo e lapidando a proposta até chegar na votação. A gente tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente só vota quando a gente não precisa da votação, porque a gente já tem certeza de que aquilo vai passar. Já tem tanto consenso criado que aquela proposta ela é tão boa, que agrada tantas partes da DAO, que a gente só está fazendo a votação para confirmar aquela percepção que a gente tinha. Porque nada é mais prejudicial para uma DAO, eu acho, do que uma votação super dividida. Então a gente sempre preza para ter uma votação consensual, o máximo que puder. E aí, as votações que geralmente vão para o nosso snapshot são coisas do gênero de estruturais e de governança, que vai mudar a nossa estrutura. Coisas do gênero, por exemplo, a gente deixou de ser, ou que vai interferir numa guilda. A DAO vai interferir diretamente na autonomia de uma guilda. Aí é uma votação maior, estrutural. Vou dar 2 exemplos aqui para você. Public Goods, a gente se tornou uma DAO de Public Goods. Então, uma DAO de Public Goods, ela não tem receita da pessoa, a gente não tem receita da pessoa que a gente está ajudando, por assim dizer. A gente é uma DAO educacional, a gente está ajudando pessoas a entrar nesse mundo. A gente não cobra deles, a gente não cobra dessas pessoas. Então a gente tinha a assinatura da newsletter, não tem mais. A gente tinha outras coisas, outras fontes de monetizar a educação, e a gente não está monetizando a pessoa que está aprendendo. A gente recebe receita de grants, de protocolos, e que tem, geralmente no Tesouro, os protocolos de Finance tem uma porcentagem separada para isso, o Ecosystem Fund para Public Goods, e também patrocínio. Então a gente não tem mais uma fonte de receita que vem das pessoas que estão sendo educadas. Então esse é a nossa tese de Public Goods, de diminuir as barreiras para o máximo de pessoas, para fazer um onboarding massivo das pessoas.
Uhum. Isso daí foi votado, como isso tirava a receita da newsletter, e isso era competência de uma guilda, que era a guilda da escrita, isso tinha que ser votado a um nível maior, né? Se não era uma decisão da guilda de escrita, né? Se não foi a guilda de escrita que decidiu, então tinha que ser uma decisão maior, e aí sim, com governança on-chain, etc. E tal. Outra coisa também que a gente vota são cargos, né? Cargos maiores que guildas. A gente tem hoje em dia o cargo de coordenador. O cargo de coordenador, são coordenadores de guildas específicas. Então antes a gente não tinha designação de alguém para ficar coordenando. A principal função do coordenador são criar tarefas no Work. Por exemplo, você falou, né, sobre setar os valores das tarefas e tal. Quem faz isso é o coordenador. Ele recebe, a guilda recebe um budget e aí tem que distribuir isso dentro das tarefas que precisam ser feitas. Então, o coordenador é o cara que gera essas tarefas. Esse papel não tinha antes. E a gente também não usava de Work, então não tinha nem tinha, não teria essa função. Aí a gente entendeu que, como a gente ia usar esse método, seria interessante levantar uma proposta desse gênero. E aí se criou o cargo. Então, cada guilda tem um coordenador votado dentro da guilda para ter esse papel de distribuir tarefas no Work e precificar elas também. Uhum. Então, esses tipos de coisas são, assim, maiores, aí são votadas on-chain. Bem massa, bem legal. É, com certeza. Muita gente, quando a gente começa a falar sobre DAOs e tal, a maior parte das pessoas tendem a achar que elas fazem analogia com uma democracia direta e cada decisão incremental vai ser tomada coletivamente, né? O que é completamente inviável e não prático e nem a melhor, não vai chegar no melhor resultado, né? Então, as DAOs, elas têm uma estrutura comum e essa estrutura comum, ela serve para criar outros, né, o pessoal está chamando de, tem vários nomes, pods, guildas e nós, que são independentes, mas que compartilham o mesmo meio, tanto mesmo meio tecnológico quanto a mesma cultura, né, os mesmos valores, né? E aí é legal que você consegue até ter um certo paralelismo, assim, né? Então, eu imagino que o ideal não fosse que as guildas fossem exatamente iguais, assim, em termos de operação. Até para você ter testes rolando em paralelo, assim, né? Então, putz, uma, sei lá, usou uma ferramenta, outra usa outra, ou uma forma de consenso, outra, e aí a gente vai vendo o que tem melhores resultados para as outras irem absorvendo e tal, né? Isso é uma das grandes diferenças, né, para empresas, assim, que eu acho bem legal. Você falou que você falou algo bem interessante, que é a questão, sei lá, um processo ali que mais ou menos tem duas fases ali na parte de consenso. Que é mais ou menos como rolava na origem da internet lá. Eu não sei se você conhece lá a parte de. O pessoal chama de rough consensus e tal. Então eles não tinham tanto votação. A votação era bem. Era assim, tipo, a gente precisa fazer isso, alguém levanta a bandeira, daí, tipo, sei lá, 70% vota, ok, e 30% não. Ou, tipo, 90-10. Não era aprovado assim, não, 90%, então vai ser melhor. Então, tipo, cara, o que esses 10% está falando? Vamos trazer para a conversa e vamos discutir o que é esses pontos para. Putz, às vezes o 10% ele tá certo, ou ele tem algum ponto muito, muito específico, assim. Então, vamos tentar entrar no consenso, mexer até para que, tipo, cara, a gente tirou daqui, mexeu aqui, agora a gente tá certo. E aí o pessoal aprovava as alterações nos protocolos originários da internet, o que é bem interessante, assim, né? Você falou, né, nesse processo você tem um período de fórum. Existe uma ferramenta que vocês usam? Vocês fazem mais no Discord mesmo? Como que é essa operação? A gente tem um fórum bem parecido com o Discourse, mas ele foi programado em house, né? Foi programado pelo pessoal de dentro, criado, né? Então, mas ele parece muito um Discourse, então ele parece muito, o nosso fórum ele parece muito da Uniswap e de outros protocolos que tem governança.
bem parecido ali, a interface é bem igual. Tem propostas, aí tem divisões por temas, e aí você pode replicar comentário, pode marcar, enfim. E aí é um ambiente mais saudável para discutir esse tipo de tópico do que o Discord, né? Em que, enfim, você vai falando, vai conversando Ah, picado sim. ali, enfim, não tem muita organização nos pensamentos. Agora o fórum acho que tem mais esse peso para discutir propostas e, né, é igual você falou, fazer com que o máximo de pessoas possa aderir a essa proposta. Apenas membros, contribuidores podem criar essas propostas ou qualquer pessoa da comunidade? Como que funciona essa distinção? Qualquer pessoa da comunidade pode criar propostas, mas só membros que votam, né? Uhum. Os membros que têm os tokens de governança. Aí eles vão poder votar. Mas qualquer pessoa pode criar uma proposta, até de fora da DAO, só que ela, enfim, tem que construir consenso e tem que, no final das contas, é, contar com o voto, né, do pessoal que tem os tokens. Uhum, entendi. Interessante. E como que é você falou, né, dos coordenadores e tal? Isso é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade nas DAOs, assim, como que é o processo seletivo, assim, né? Eu conversei com o Zelg do Juicebox, ele foi bem permissionless, assim, tipo, achei bem interessante. Ele foi lá, começou a colaborar e tal, e viu que, tipo, cara, eu quero, quero ter algo mais fixo e tal. E ele elaborou toda uma proposta lá, o pessoal aceitou o cargo dele e ele mesmo estipulou o cargo e tal, eu vou fazer isso, vai ser isso, eu quero esse valor e tal, colocou lá, foi aprovado e eles trabalham em ciclos lá, naquele ciclo ele ia receber aquele valor fechado e tal, e pau na máquina, assim. Como que é o processo de vocês, assim, de contratação? Vocês aceitam pessoas que estão, né, que se oferecem, ou vocês têm já uma estrutura definida e vocês vão atrás? E como que é o processo de decidir quem entra e principalmente quem deve sair, assim, não sei se já aconteceu isso, mas é uma coisa que ninguém muito fala, né? Mas como que se demite alguém de uma DAO, assim, né? É, difícil. A gente é bem aberto. As guildas, elas têm. A gente faz uma diferenciação entre guildas e pods. Eu não sei se pelo menos uma diferenciação nossa que a gente faz, mas não sei se é uma definição técnica. Mas as nossas guildas, elas, a maior parte dos setores ali, eles são guildas. As guildas são livres para engajamento. Qualquer pessoa pode engajar, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode receber pelo trabalho que ela está fazendo ali, seja membro, não membro, enfim, ela pode participar. E aí, para concorrer à coordenação, a coordenador, aí precisa ser membro. E geralmente são membros mais antigos daquela guilda, conhecem mais a guilda, como funciona o processo, estão inteirados no que está acontecendo em várias pontas ali da guilda, porque tem guildas que são grandes também, né? Tem guildas que são pequenininhas, enxutas, e tem guildas que são maiores, tem mais pessoas, e aí que você precisa ter uma visão mais 360 do que está acontecendo. Não pode ser uma pessoa que acabou de chegar, entendeu? É, e aí também fica a critério da guilda também. Mas a coordenação aí, membro bem, cristal, enfim. E a gente tem o modelo de pods como um modelo de precisamos criar um grupo de trabalho. Mas esse grupo de trabalho, ele é especial. E por ele ser especial, ele é fixo. E ele não é aberto como os outros. A gente teve esse modelo, a gente não chamava de pods, mas a gente teve um modelo assim, as guildas eram abertas, mas a guilda descrita era só membro Bankless, não chegava a ser um pods, mas tinha esse critério, e porque a nossa newsletter era parcialmente fechada, então não fazia sentido ser aberto, sendo que parte do conteúdo era fechado, então tinha esse dilema. E aí a guilda, não era uma guilda, era um projeto, mas a curadoria de NFTs que a gente tinha, ela também era fechada. Então era um grupo votado, esse grupo votado, ele permanecia sempre o mesmo, só trocava quando a gente votava internamente dentro do grupo para colocar novas pessoas. E aí a ideia era curar NFTs, curar projetos para poder lançar eles em colaboração com o Banks. A gente chegou a fazer alguns lançamentos de NFT com artistas, com projetos, e todos
usando o suporte que a curadoria dava para esses projetos. E aí o projeto por muito tempo funcionou muito bem e fechado. Aí depois a gente entendeu que o próprio mercado de NFTs mudou muito desde quando a gente começou a curadoria de NFT. Quando a gente começou a curadoria de NFT, era NFT art, né? Era fine art. Depois foi mudando o conceito. E a gente entendeu que o nosso modelo já não fazia tanto mais sentido e a gente criou outros modelos para fazer realizar a mesma missão, que era fazer onboarding de pessoas para NFT. E aí a gente fez, enfim, eu não participei da criação, mas hoje em dia tem o coletivo Art Lab, que é focado para isso. Onboarding de artistas, designers gráficos, enfim, ilustradores para NFT, mas aí um derivado um descendente do que foi a curadoria. E aí, hoje em dia, a gente tem outro pod, que é o pod de BizDev, de Business Development, que ele tem a função de representar a DAO de forma oficial. Então, foi montada uma proposta, essa proposta já continha o nome dos membros e já continha uma ideia. Quando o membro sai desse pod, tem que ser substituído e também, enfim, só pode entrar quando não sair, sabe? Essa ideia de que aquele time formado, ele tem aquele processo, é enxuto e ele tem aquela missão. E a ideia, por que que esse daí era fechado? A gente tinha um comitê de parcerias, mas ele era aberto e ele não funcionava. Ele funcionava assim, funcionava, mas no final das contas, três pessoas acabavam tendo que fazer tudo e no final das contas acabava tendo que dividir o budget com outras pessoas que às vezes não faziam parte, ou que apareciam poucas vezes. Então a gente criou um time que tinha que ser 100% engajado naquele projeto, ou não fazia sentido estar lá, entendeu? Então por isso que a gente criou esse pod do BizDev para fazer essas parcerias e representar a DAO de forma oficial. A gente também estava no pensamento de que nem todo mundo pode representar a DAO de forma oficial, né, em eventos, ou quando a gente está conversando com patrocinadores, ou em representação de propostas para grants. Não é todo mundo que tem a, a prerrogativa de poder representar a DAO. Então a gente falou assim, ó, essa daqui são pessoas que a DAO escolheu para representarem ela de modo oficial. E aí toda vez que sai um membro desse pod, outro membro entra, outro membro é escolhido para substituir e continuar o trabalho. Ah, bem legal. Bem interessante. E essa. Alguns pontos que você colocou que eu quero trazer. Acho que voltando um pouquinho, você falou, né, que a DAO ela é um bem público, né? Então, vocês pararam, né, de ter uma monetização direta com os leitores, né, com quem está consumindo, para receber de outras entidades que financiam bens públicos. Quais são essas entidades? Assim, você falou, né, tem os protocolos, né, que tem um orçamento já destinado para isso, mas vocês usam o Gitcoin? Como que vocês estruturaram esse processo? Assim? Porque eu imagino assim, que esse é um desafiozinho assim, em termos de previsibilidade, de você ter uma certa sustentabilidade financeira, assim, né? Exatamente. Estava falando agora há pouco do BizDev. A função do BizDev é também assegurar essa fonte de receita. Não podia ser alguma coisa muito perdida, tinha que ser uma coisa mais concentrada e focada naquilo que eles tinham que fazer. Então, justamente por isso, porque a gente começou a depender dessa fonte de receita. Mas, para falar bem a verdade, a gente até brincava, né? Que até um tempo atrás, o Bankless Brasil era quase voluntarismo puro, porque não tinha receita. Sim. E hoje em dia que a gente virou public goods, a gente tem receita. As fontes de receita que a gente tem tradicionalmente são a Bankless DAO, ela acabou de dar duas parcelas de um grant sazonal. Então, eles têm as seasons deles, e aí eles distribuem esses grants. Então, eles distribuíram para a gente no começo e no final dessa season. Você acabou de receber a segunda parcela. A gente também tem o patrocínios diretos, como a da Noodle ou da Mink, que são... a Mink é uma DeFi Wallet, mobile, e a Noodle é uma
uma parachain da Polkadot de IoT, que distribui tokens a partir você ligando o celular e rodando o nó deles via Bluetooth, eles distribuem token no Cash. Então, essas são dois patrocínios que a gente tem. É, a gente também, exatamente, se for do Gitcoin, a gente aplica para o Gitcoin, tem conversas com Layer 2 como o Optimism, Arbitrum, para também receber verba de Public Goods. Eu corro o risco de estar esquecendo alguém, mas a gente está conversando com outros protocolos também, outros dApps, a gente recebeu já grants da Aave, né, que é um protocolo de DeFi bem grande, e a gente está entendendo como aplicar grants, porque é uma ciência, né? Querendo ou não, aplicar grants para outras DAOs é uma coisa que leva um tempo até você entender como funciona, quais são os melhores caminhos e tal, para você poder entender, até porque você tem que entender as seasons que eles têm, os flow ciclos, cada DAO funciona de uma forma diferente, e a gente entende, estuda e vê como que pode aplicar para receber essa verba. E muita dessa verba é retroativa. Então, falando da Aave, a gente já tinha feito imersão sobre a Aave, a gente já tinha feito vídeo, já tinha feito material sobre, na newsletter, enfim, tal. E aí, quando a gente viu o Grant, a gente apresentou muito a questão retroativa, né? Pô, que a gente já fez para fazer onboarding daquele protocolo. Pô, a gente já falou muito, já explicou muito sobre isso. E aí a gente recebeu também por causa disso. Mas a gente preza muito pela essa questão retroativa. A gente educa primeiro e a gente depois fala para os protocolos. Olha, a gente fez um onboarding da galera aqui. Se vocês quiserem, a gente pode receber essa vera pelo que a gente fez. E geralmente tem dado certo. Bem interessante. E vocês já, no tesouro de vocês já receberam tokens de outros? Assim, tem alguma estratégia assim de diversificar o tesouro de vocês, assim, ou é mais algum específico? Assim? Do Bankless DAO a gente recebe em Token Bank, da Aave a gente recebeu em Aave. Geralmente eles vão dar em token nativo deles, né? Até porque é mais vantajoso para eles. É o que eles vão ter mais no tesouro também. E aí pra gente, cada vez que entra, é uma discussão, a gente tem a guilda do financeiro, que tem as suas discussões sobre o tesouro, né? Então, quando a gente recebeu da Aave, vamos deixar tudo em Aave? Não, vamos liquidar metade, vamos transformar metade em ETH, e o resto em Aave. Não, vamos liquidar tudo e vamos transformar tudo em USDC. Então, são discussões que o tesouro tem o tempo todo para justamente fazer a gestão de risco, o balanceamento da carteira. Eu, por exemplo, acho, hoje em dia você tem como ver o nosso tesouro. Nosso tesouro, a gente tem a multisig central do tesouro, que fica com 30% de quase tudo e distribui para as guildas. E as guildas, elas têm as suas próprias multisigs. Mas a gente tem uma parceria, a gente fez uma parceria com a Zapper para eles integrarem o nosso tesouro lá. Então, todas as nossas multisigs todos os nossos tesouros, por assim dizer, estão lá dentro. E aí dá para ver o nosso tesouro global. Então, você precisar lá, Bankless Brasil, Bankless BR DAO, acho que vai estar Bankless Brasil DAO, vai aparecer nosso tesouro completo lá, e você vai ver que a gente tem exposição muito grande a algumas moedas. Então, alguns tokens. Então, eu sou sempre o advocate de falar assim, não, galera, vamos orientar as guildas a vender isso daí, diversificar um pouco e tal, para não ficar tão vulnerável em algumas situações. Mas, no final das contas, é decisão das guildas manter ou não, como que vai fazer, entendeu? Sim, não, bem interessante. Esse negócio de conseguir olhar e acompanhar o tesouro de outras organizações em tempo real, inclusive a movimentação e as votações, assim, é uma mudança drástica, né, de mentalidade, assim, né, porque, cara, você está olhando o coração ali, né, da organização e tal, então é uma transparência radical, assim, que acaba gerando outros tipos de mudanças também e atraindo outros tipos de pessoas também, assim, acho que é bem interessante. Cara, uma curiosidade que eu tenho é em relação, acho que 2 pontos, assim, voltando um pouquinho antes ali do que você falou das tarefas e tal, da coordenação. Vocês têm bastante, né, uma pessoa que entrou, tá conhecendo, gostou da organização, das atividades de vocês.
ela já tem algum lugar onde ela já consegue pegar alguma atividade para colaborar e, sei lá, compartilhar um link ou escrever alguma coisa e ser remunerado com isso? Tem algum ponto assim fácil da pessoa já se conectar e já começar a colaborar e talvez até ser recompensada por isso? Tem sim. Todas as guildas, elas têm reuniões semanais, então a pessoa pode participar das reuniões semanais, ver o que está precisando. Tem o de work também, de cada guilda tem o seu de work, dá para você pegar tarefas. Tem tarefas que são permissionless, que qualquer pessoa pode pegar. Tem tarefas que são específicas para pessoas específicas ou para skills específicas também. Mas a ideia é que você sempre pode participar e sempre pode, dentro da organização, colaborar até com mais de uma guilda ao mesmo tempo. Não é orientável, mas tem gente que, tem gente que está em todas as guildas, inclusive, que está onipresente na DAO, a gente até zoa, que tá aí, não tem como, mas está ao mesmo tempo o tempo todo em todo lugar. E a gente tem uma call de onboarding também, a call de boas-vindas. Ela acontece na quarta-feira, 19 horas. É conduzida pelo nosso queridíssimo Gus, que ele é o coordenador do GC, que é o gerenciamento de comunidade, que é a guilda que cuida da comunidade. E a call de boas-vindas serve para isso, para mostrar o que é possível fazer, como é possível fazer, e para tirar dúvidas também do pessoal, dúvidas específicas, dúvidas do Discord, porque querendo ou não, o Discord é uma ferramenta Web 2, mas é uma ferramenta super difícil para muita gente, e às vezes muito caótica, então é uma call para fazer esse balizamento ali e alinhamento com quem está entrando. E qual que é o perfil do pessoal, assim, que pode ter mais fit com vocês? Assim, o pessoal mais de conteúdo? Quais são os backgrounds que podem achar um lugar na Bankless DAO? Para falar a verdade, não tem um perfil específico que a gente precisa. A gente precisa de pessoas dispostas e proativas a fazerem a missão ir para frente, de formas diferentes, inclusive. Formas que a gente não pensou ainda. A gente tem projetos sendo criados o tempo todo, que são nativos ali de dentro da DAO, surgem, a ideia é comprada por outros membros e de repente está ao vivo. E isso é bem legal. A nossa ideia é propagar a missão de forma multicanal, né? Então, quanto mais canais a gente atingir para pessoas diferentes, melhor. Então, a gente tem advogados lá dentro, muitos advogados, inclusive, é uma coisa que se surpreendeu no começo. Tem muito designer também, tem muito escritor, redator, mas não tem tanto redator, por exemplo, quanto advogado. Tem mais advogado que redator. Não faz sentido, né? Se você for ver a grosso modo ali, por Curioso quê? mesmo. Mas tem pessoas de diferentes. Tem atletas, né? Tem a Mandita, que ela é atleta. Então, não faz sentido, às vezes, né, para a gente pensar ali, mapear, não, vem, você é atleta, vem para cá e vai fazer o quê? E, querendo ou não, ela faz bastante coisas em várias guildas, principalmente de gerenciamento de comunidade, e você vê que várias skills podem ser aproveitadas, super aproveitadas em guildas específicas, e é que a gente às vezes nem imagina. E depende muito da vontade da pessoa também, o que ela quer fazer, né? Eu acho que essa liberdade, essa liquidez do trabalho que as DAOs permitem a cereja do bolo do que a gente estava falando, sabe? Eu acho que um dos elementos mais disruptivos, talvez o melhor elemento, na minha opinião. Essa multidisciplinaridade combinada, assim, é o que gera inovação, né? Então, quando você tem um choque de backgrounds diferentes, de realidades diferentes, e aquilo ali se choca, é onde surgem as ideias mais inesperadas, assim, e que podem dar muito boa, assim, né? Quais são os projetos assim, que te vem à mente, assim, que surgiu, assim, da DAO, assim? O último que eu fiquei sabendo, e assim, foi totalmente independente à minha vontade. Aconteceu e Uhum. foi acontecendo, e isso é o mais legal que acontece. Foi uma rádio, chama Rádio Bankless, então quando você entra lá tem uma rádio que fica tocando o tempo todo, aí varia em música e programas, e isso é muito legal. Aí a ideia é que a gente coloque essa rádio em outros servidores, em outras comunidades, como um spin-off, para que outras pessoas também tenham acesso a essa rádio, entendeu?
E é um negócio super. É uma emulação do mundo real, no mundo digital. É, e foi criada pelo Hassan, e aí é o pessoal que é um membro que entrou agora, e aí foi abraçado por outras pessoas, e foi ganhando corpo, e foi ganhando vida, daqui a pouco tava lançando e já tava no ar. Então, aconteceu de forma muito rápida, independente, e acho que como DAOs devem ser, né, de forma autônoma. Isso é bem legal. O pessoal fala muito que DAOs são lentas. Eu acho que algumas vezes sim, principalmente na parte de governança, uma parte mais estrutural, é muito lento, tem muita discussão e tal. Mas em projetos específicos, assim, meu, DAOs são muito rápidas, elas fazem acontecer e essa falta de, sei lá, você ter uma estrutura gigantesca, hierárquica, que você vai ter que passar por uma aprovação, de aprovação, de aprovação de gente que não está nem envolvida com o projeto, da outra não tem isso. Então, acontece, testou, validou, é bom, continua. E é isso. Isso é legal. Mas, uhum. Não, isso é bem interessante de acompanhar e ver que como, né, de uma estrutura, né, às vezes, né, vocês fundaram, você tem todo já um planejamento e tal, e vocês começam a agregar pessoas de backgrounds diferentes, coisas que vocês nem imaginavam, nem tinham pensado, começam a emergir daquela estrutura básica que vocês criaram e já começa, aquilo por si só já é uma inovação, mas aquilo vai despertar ideias e coisas paralelas em torno, né, daquela ideia para criarem outras coisas assim que a gente nem imagina, assim, é muito interessante. E vocês têm alguma forma de acompanhar métricas, assim, vocês isso bem coisa de startup, Web 2 e tal, né? De lá OKR, de métricas de desempenho, crescimento e tal. Como que funciona isso numa DAO? Vocês têm alguns indicadores que vocês gostam de ficar olhando, assim, de engajamento ou de receita para, cara, com metas? Tem alguma coisa que vocês fazem nessa linha, assim? Eu acho que essa é a parte que mais falta em Web3, para falar bem a verdade. Eu acho que, sim, isso levado ao extremo, high performance, coisa do gênero, é, estraga a cultura, mas ao mesmo tempo é necessário você estar atento aos seus indicadores, aos sintomas do que está acontecendo. E o meu background, inclusive, é de marketing e de estudar muito essas métricas. E é engraçado que os grants, quando a gente recebe, quando são duas parcelas, geralmente, a segunda parcela vem com um condicional de KPI, que eles chamam de KPI Review. Então é quando a gente analisa os KPIs que a gente mandou, que a gente faria, e a gente vê se a gente atingiu eles. E aí, na última proposta, na última season que a gente teve, eu não participei da concepção da proposta, eu só vi depois, e a gente estava com 9 KPIs. Eu falei assim, não, galera, não existem 9 KPIs. Ou são três ali no máximo KPIs, porque são chaves, né? São indicadores de performance chaves, não podem ser 9. 9 deixa de ser chave, né? Se tudo é importante, nada é importante. Sim. Então, claro, uma crítica, né? Mas é a questão de que a gente tem a noção de que a gente precisa medir indicadores, mas eu acho que hoje em dia ainda não é muito bem feito por causa da questão que a gente, até do próprio preconceito que a gente tem com a Web 2, né? Que existe. A gente olha para a Web 2 e tem muita coisa errada. Mas eu acho que algumas coisas a gente pode aproveitar e eu acho que algumas coisas a gente pode aplicar e ser bem, e fazer bem feito. E eu acho que, por exemplo, indicador, métricas, entender quais métricas são importantes, quais métricas são relevantes para a gente, né? No caso, uma DAO de Public Goods de educação. O nosso melhor número é o número de pessoas que a gente está educando. Como a gente vai medir isso? Então, a gente tem que ter uma forma de ter. A gente só vai conseguir ter foco nisso quando a gente conseguir medir isso e medir o sintoma, né? Se está indo bem, se a gente está cumprindo bem, se a gente está indo bem ou não, ou se a gente está estagnando, por exemplo. Então a gente precisa, eu acho que é uma coisa que falta, é uma coisa que a gente puxa individualmente em grupo ali, para que seja percebido. E não é só eu não que faço essa avaliação. Existem outras pessoas lá dentro que puxam para essa avaliação mais
não, peraí, vamos entender se o que a gente fez foi bom ou foi ruim para o cumprimento da nossa missão. Uhum. Acho que você trouxe um ponto bem crucial que é a DAO, né? Geralmente as DAO elas têm uma missão muito específica, assim, né? A gente quer resolver esse problema e é isso que atrai as pessoas e tal. E eu acho que a gente vai acabar vendo tanto do lado tecnológico, assim, formas de você extrair dados on-chain, né? Eu já vi algumas dashboards assim é, que você consegue acompanhar algumas métricas, mas são métricas mais superficiais de engajamento e tal. Mas acho que a gente vai acabar vendo estruturas, processos mais estruturados assim para acompanhar isso, principalmente aquilo que é o mais crítico, que é a gente vai fazer um onboard de tantas, né, vamos educar milhões de pessoas e tal. Tipo, aonde que a gente está nessa jornada e o quão efetivo a gente está nesse processo. Assim, eu acho que é bem importante. Assim. Cara, caminhando já pro fim, né? A gente tem tantas coisas para falar e tão pouco tempo, mas vamos, vamos trazer mais alguns pontos que eu anotei aqui. Parte de. Né, você falou que tem bastante advogado, então vocês devem estar bem tranquilo questão né, dessa conexão do mundo novo com o mundo antigo. Assim, como que vocês fizeram assim, essa ponte assim, com o sistema legado? Assim, vocês criaram uma fundação, uma organização? Como que vocês são vistos pelo sistema tradicional? Assim? Bom, a gente tem vários advogados, por formação até, mas por muito tempo a nossa guilda de jurídico não foi muito forte, não tinha muita gente. Então, você tinha muitos advogados, mas poucas pessoas contribuindo no jurídico, eles estavam em outros lugares ali. Uhum. É, e eu acho que hoje em dia ela voltou assim a se tornar uma guilda pilar dentro da nossa DAO, e ela serve hoje em dia como um grupo de estudos e avaliação do que é possível e do que não é. E assim, existem discordâncias dentro da própria guilda de que se, por exemplo, se DAO pode ser ou não registrada. Né? Tem gente que acha que se DAO for registrada em algum lugar, legalmente ela perde a característica de DAO e ela se torna centralizada porque agora ela tem responsáveis que podem responder juridicamente por ela. Então, perde a característica de não ter um dono, não ter uma pessoa que tem leverage sobre aquela DAO. E eu tendo a concordar com isso. Tem outras pessoas que são pessoas que estudam bastante sobre legislação de fora, por exemplo, de regulamentações no Wyoming, sobre DAOs, no Colorado, Delaware, Suíça, enfim, que tem diversas questões mais abertas para certas atividades de DAOs. E no Brasil não tem muitas coisas que a gente poderia fazer. Inclusive, se a gente fizesse alguns modelos, por exemplo, você falou de fundação, fundação, por exemplo, na Suíça, é um modelo totalmente diferente de fundação no Brasil. Né? A fundação no Brasil, você depende muito do Ministério Público. Então, imagina uma DAO que tem o Ministério Público no cangote o tempo todo. Não faz sentido. A gente vai cometer várias infrações sem querer mesmo, Sim. por desconhecimento do que aquela entidade jurídica vai te fornecer, e no final das contas a gente pode ser penalizado sobre isso. Então, a gente decidiu seguir o caminho de não ter uma entidade legal representando bens. Quando a gente toca, e aí a gente acaba tendo que resolver problemas, conflitos, de quando a gente toca o mundo legal. Quando a gente tem que Sim. emitir um invoice, quando a gente tem que fazer um contrato, quando a gente tem que criar uma conta que precisa de uma pessoa jurídica, a gente sempre enfrenta problemas e cada caso a gente resolve de uma forma. E aí por isso que a gente tem aquilo jurídico trabalhando nesses estudos. Mas, cara, eu acho que são estudos intermináveis, inclusive. Eu Uhum. não acho que vai ter uma resolução final que alguém fala assim, não, é assim que faz. Eu acho que vão ter diferentes modelos, cara, não vai aplicar parcialmente um modelo, outro modelo, completamente um modelo ou não, mas por enquanto a gente decidiu optar por não ter uma entidade jurídica representando a DAO, o que tem vantagens e desvantagens.
mas eu vejo até como um caminho legal para continuar seguindo. Sim. Eu acho que é melhor estar assim do que se enquadrar em alguma coisa e se limitar ou estar fadado a cruzar alguma linha legal. E aí eu acho que seria muito mais sério e difícil de encarar do que do jeito que a gente opera hoje. Sim. DAOs são instituições nativas digitais, então, por definição, ela não precisa de uma entidade jurídica para existir, né? Então, uma empresa, por definição, ela é um contrato legal que une as partes e define as cláusulas e tal. Aquilo ali, por definição, é uma empresa, né? Sem aquele documento, não existe uma empresa. E DAOs é justamente a substituição dessa tecnologia analógica por uma tecnologia digital, que é um smart contract, no caso de vocês, os NFTs, né, um tipo específico de contrato, onde as pessoas que possuem são membros e estão conectadas legalmente, né, naquilo. Né, a questão principal né, se aquilo lhe rodar 100% online, né, com pagamentos em cripto e tal, funciona ok, só que daí entra, né, nessas pontes que precisam, né, um contrato com uma empresa analógica, né, por exemplo, que não seja uma DAO, né, que provavelmente vai ser a maioria, né, fazer a declaração de imposto de renda, né, para a pessoa, sei lá, putz, eu quero trabalhar full time numa DAO, não tenho salário de outro lugar e eu preciso comprovar a renda para o meu aluguel aqui, tipo. E eu vejo que tem algumas inovações surgindo, né, algumas pontes assim para oferecer esse tipo de ferramenta, de solução para quem está trabalhando no Web3, né? Seja um seguro, talvez, um, um comprovante e tal. Isso também é algo que acho que a gente vai desenvolver com o tempo e vai ser bem rápido. E tocando nesse ponto de on-chain, off-chain, assim, como que está hoje a Bankless em termos de quais são as regras que hoje estão on-chain, assim, qual que é em qual região do espectro ali de on-chain, off-chain vocês estão, assim, vocês conseguiram fazer alguns testes quanto a isso? Como que está essa evolução? Bom, acho que a gente tem muito a evoluir com a questão autônoma on-chain, né? Hoje em dia, as votações ainda dependem de um reconsenso na hora de assinar a multisig, e para mim isso daí é extremamente prejudicial, é um risco, querendo ou não, um risco Desculpa, sistêmico. para qual processo? Então, tem a votação, certo? A votação registrada on-chain, só que se a votação inclui o tesouro, ela precisa ser feito um reconsenso, por assim dizer, dentro dos assinantes da multisig. Os assinantes da multisig têm que obedecer à votação, por assim dizer. Eles têm que repercutir a votação. Ah, entendi. Uhum. Só que Sim, os sim. assinantes da multisig, vamos dizer que, porventura, todos eles votaram não. E aí, por má vontade, eles não assinam. Então, para mim, isso é uma falha de consenso muito grande. Sim. Eu acho que não poderia acontecer. Ou várias DAOs usam isso, DAOs que têm treasury de milhões, bilhões até, tem esse sistema de consenso, de ter um comitê para assinar. Eu acho extremamente prejudicial e um ponto de risco para tesouro. Mas é o modelo que hoje em dia a gente usa porque é um modelo que está funcionando. A gente não tem outras ferramentas mais eficazes para fazer a mesma coisa, principalmente quando o treasury ele é rápido, né? Então o nosso treasury a gente recebe e é dividido já para cada guilda. Então como tem esse fluxo rápido, acaba se tornando muito ruim se você tiver um sistema impeditivo em que 90 pessoas precisam decidir o que vai acontecer com cada transação. Isso dito, eu acho que poderia ter forma de resolver isso, né? Poderia ter um tesouro rápido, em que tudo vai passar por lá para fazer as distribuições, e aí esse sim pode ter os assinantes, e um tesouro que vai ser tipo um reservatório para novos grants, né? Porque a gente também tem como você solicitar uma proposta de grants para o projeto que você vai fazer no Bankless Brasil.
E aí esse sim estar relacionado com o token de governança de forma direta. Então são modelos que a gente tem em mente para poder automatizar essa decisão de treasury. Fora isso, a gente tem as votações é, registradas on-chain e também todos os trabalhos feitos e recompensas dadas também são registradas on-chain via The Work. Vitor, valeu, cara, pela tua presença. Cara, como que o pessoal que ficou interessado, que ficou curioso, que quer mergulhar nesse universo de Web3, como que faz para te acompanhar e para entrar na Bankless Brasil? Quais são os canais que eles devem seguir e visitar para poder participar? Boa. Não, eu que agradeço o convite, primeiramente, Jean. É um prazer estar aqui. O Bankless, você pode entrar no YouTube, digitar Bankless Brasil, vão ter podcasts, vão ter vídeos explicativos, tutoriais, etc. Outras coisas em formato de vídeo, vai ter no Spotify também em formato de áudio, vai ter newsletter, textos em banklessbr.com, que é o conteúdo educacional escrito. É, Também tem o nosso Discord, então, se você quer contribuir com a comunidade, quer estar perto da comunidade do Bankless Brasil, é só entrar no Discord, lá onde tudo acontece. E para me acompanhar, eu tenho dois lugares chaves, que é o Twitter, que é siovvictor.eth, e também LinkedIn, o pessoal me usou, mas eu uso bastante LinkedIn para muita coisa. Inclusive para conectar com quem eu tô, com quem está construindo o ecossistema, porque muita gente está lá também. E aí pode digitar Victor Sioff mesmo, e pode conversar comigo lá, que estou sempre à disposição. Sim, não, LinkedIn, a parte Web3 está bem movimentada lá. Eu acho que talvez junto com o LinkedIn é onde eu mais produzo conteúdo e é um público diferente do Twitter. Twitter é um pouquinho mais nativo mesmo de cripto e tal. E LinkedIn é um pessoal que está construindo mais uma pegada um pouquinho mais corporativa, assim, são duas audiências assim que se complementam muito bem, assim. É bem interessante. Mas é isso pro pessoal que acompanhou, pode olhar na descrição do vídeo, nos notes, que eu vou colocar todos os links lá para né, seguir você, para acompanhar ou participar da Bankless Brasil. E é isso, cara. Valeu aí pela conversa. Show de bola, hein? Até Tamo mais. junto, Jean. Valeu. Valeu, cara. Até mais.